Olá! Como já dizia Riobaldo, célebre personagem de Guimarães Rosa, viver é muito perigoso. E para lidar com os riscos impostos à vida e ao patrimônio, existem os seguros. Esses produtos se consolidaram em um mercado que hoje já movimenta bilhões todos os anos no Brasil. Há um ramo do direito especializado na legislação que regula as relações entre seguradoras e segurados, o direito securitário, que é o assunto de hoje do programa Na Forma da Lei. Quem está conosco para falar sobre isso é a advogada Aline Garcia, que é pós-graduada em Gestão de Seguros e Resseguros pela Escola Nacional Superior de Seguros, é membro da Associação Internacional de Direito Securitário, além de conselheira da OAB Goiás e secretária-geral da Comissão de Direito Previdenciário e Securitário, também da OAB Goiás. Obrigada, Aline, por participar conosco aqui na TV Assembleia do programa Na Forma da Lei. Fran, eu que agradeço o convite. Eu entendo que é uma matéria extremamente importante e interessante e, melhor ainda, trabalhado aqui com vocês. Então, me coloco à disposição e agradeço mais uma vez. Para começar, vamos conceituar o que é o direito securitário e em que frentes ele atua. O direito securitário é o ramo do direito que estuda o contrato de seguro. O contrato de seguro é aquele em que se transfere o risco do segurado para a seguradora, justamente para amenizar os prejuízos patrimoniais ou não do segurado. Tá? Então, o direito do seguro é um ramo em que se estuda direito civil, direito empresarial, direito administrativo e direito do consumidor. Ele é abarcado por toda essa legislação, daí a complexidade desse ramo do direito. É verdade. Quais são os princípios norteadores desse ramo? O contrato de seguro, ele inicialmente começa com o risco. Tem que haver o risco de acontecer algo que vai causar o prejuízo. Então, a gente conversa sobre o princípio da aleatoriedade. Tem que ter a alha, o risco. Não pode acontecer de você fazer um seguro sabendo de algo que já tem acontecido. É algo que pode acontecer. Pode haver uma colisão, pode haver uma morte, mas não é algo certo. É algo futuro e incerto. Então, é o princípio da alha. Um outro princípio norteador do contrato de seguro é o do mutualismo, em que várias pessoas contribuem para formar um fundo através do qual são pagas as indenizações aos segurados. Então, a seguradora, ela faz a gestão desse fundo, ela administra, tanto regulando os sinistros, quanto precificando corretamente o contrato de seguro para o segurado. Então, o princípio do mutualismo, ele é justamente o que dá base para o contrato de seguro, É que todos contribuem para o prejuízo de alguns, essa é a base. Um outro princípio importante é o princípio indenitário, que é voltado para o seguro de danos, em que não se pode pagar de indenização valor maior do que o bem segurado. Então, eu não posso fazer um seguro de um carro que vale 50 pedindo uma indenização de 100. Ou eu não posso fazer um seguro da minha residência que vale 100 mil e eu colocar a importância segurada de 300 mil, porque é justamente o que vale o bem. E no caso do sinistro, é o que efetivamente o segurado teve de prejuízo. Então, se houve uma colisão e o veículo teve perda parcial, a seguradora não vai pagar a indenização total, porque pelo princípio indenitário, a indenização tem que ser limitada ao prejuízo do segurado. Então, é o princípio indenitário voltado para seguro de danos. Um outro princípio muito importante é o princípio da boa-fé, que nós dizemos que é o principal. Embora todos eles sejam importantes, norteadores e basilares no contrato de seguro, o contrato de seguro ele é feito através da confiança. A confiança que a seguradora tem, que o segurado está passando as informações corretas para a avaliação do risco e a confiança que o segurado tem de que quando houver o evento que vai causar prejuízo, que ele vai ter esse evento, esse prejuízo amenizado pela seguradora. Então, como o contrato ele é baseado na confiança, o princípio da boa-fé previsto no Código Civil de 2002, ele prevê que o segurado ele tem que prestar as informações corretas à seguradora, sem omitir informações importantes. Por um outro lado, a seguradora também tem o dever de informar para o segurado as cláusulas do contrato, as limitações do contrato, justamente dentro dessa confiança.
E a quebra dessa confiança tem consequência, né? Como esse princípio é muito importante, o Código Civil trouxe isso, no sentido de que se o segurado, ele omite informações importantes ou presta informações que não deveriam, informações incorretas, ele perde o direito à indenização. E se isso foi de má fé, a seguradora tem o direito de receber o prêmio. Então, são esses princípios basilares do contrato. Existem alguns outros, a gente teria que entrar, né, com um maior tempo, mas esses são os principais mesmo. Ok. Como era a legislação anterior à mudança do Código? O Código Civil de 1916, ele trazia um conceito do contrato de seguro como sendo o contrato pelo qual o segurado transfere ao segurador o risco e o segurador paga a indenização mediante o pagamento de um prêmio. Daí é importante trazer alguns conceitos, né? Risco é o que pode acontecer. Prêmio é o que o segurado paga para a seguradora contratando o seguro. E indenização é o que a seguradora paga em contrapartida como contraprestação desse prêmio. Muitas vezes há confusão entre o prêmio e a indenização, e a gente vê isso até em decisões judiciais, né? Essa confusão. O Código Civil de 2002, ele trouxe um conceito diferente para o contrato de seguro, porque deixou de haver a obrigação da seguradora de garantir o pagamento de uma indenização. O que o contrato garante é justamente a garantia do interesse segurado. Nem sempre é um pagamento. Às vezes, por exemplo, é a reparação de um veículo. Qual que é o interesse segurado? É o veículo, é que o veículo esteja em boa condição de circulação após, por exemplo, um acidente, né? Então, o Código de 2002, ele trouxe essa questão dessa alteração do conceito, do elemento mesmo, do objeto do contrato de seguro, que deixou de ser a contraprestação de um pagamento de indenização para garantir o interesse segurado. Isso trouxe mais segurança jurídica nos casos? Trouxe na medida em que nós temos seguros que não garantem efetivamente o pagamento de uma indenização, mas a reparação de um dano, a garantia de continuação de uma obra, por exemplo, num seguro garantia. Então, essa questão, ela trouxe maior abrangência para o contrato, né? Tecnicamente é mais correto, inclusive é de acordo com a legislação de outros países. Como é essa relação da legislação no direito comparado, né? Outros países, de que maneira vem o direito securitário? O contrato de seguro, de uma forma geral, ele depende do risco, ele depende do interesse segurado, ele depende do prêmio, da indenização, né? Então, são os elementos. Esses elementos, eles estão presentes em qualquer legislação do mundo. A mutualidade também é algo que tem que estar presente, porque todos contribuem para o pagamento de uma indenização que pode ser que aconteça, mas há a constituição desse fundo. O que nós vemos de diferente, por exemplo, é no princípio da boa-fé. Existem países em que, se a seguradora verifica que o segurado agiu omitindo informações ou prestando informações equivocadas, o contrato é resolvido de imediato, ele é extinto de imediato, por ser nulo. Outras legislações, por exemplo, prevêem que o segurado pode complementar o valor do prêmio, caso houvesse alguma diferença com a determinada informação não prestada, e o contrato continua normalmente. Há uma outra legislação, por exemplo, da Itália, que diz o seguinte, que se a seguradora verifica essa ausência de informações corretas antes do sinistro, ela tem que notificar o segurado para que em 3 meses o contrato seja cancelado. E no caso de depois do sinistro, o pagamento da indenização pode ser proporcional a esse prêmio não pago por conta da informação não prestada. Então, assim, há essa alteração com relação ao princípio da boa-fé, que é um princípio basilar. Doutora Aline, a gente vai fazer um breve intervalo e daqui a pouco o Na Forma da Lei está de volta. Não saia daí. Alô? Plano de saúde não pode ser uma dor de cabeça para os segurados. Adiamento de consultas e cirurgias já marcadas, reajustes indevidos, recusa de cobertura, descredenciamento de prestadores de serviços e erro médico são algumas situações enfrentadas. O plano de saúde deve garantir o acesso do cliente aos serviços e procedimentos obrigatórios. Procure sempre mais informações sobre os seus direitos.
Dignidade e respeito. Direitos do consumidor. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. TV Assembleia. Informação com credibilidade. O tráfico de drogas é crime hediondo, uma ação cruel e desumana. A droga ilícita causa danos ao usuário e à sociedade, estimula o narcotráfico e gera novos crimes. Cometer o crime, mesmo que seja pela primeira vez, não diminui a gravidade do delito e não impede a aplicação das penalidades previstas. Tráfico de drogas é crime hediondo, sim. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. O programa Na Forma da Lei está de volta aqui na TV Assembleia, hoje falando sobre direito securitário com a nossa entrevistada, a doutora Aline. Doutora, qualquer coisa pode ser segurada? Na prática, sim. O que vai depender é da análise desse risco e, por consequência, o valor que vai ser precificado para que o segurado pague e veja garantido o seu interesse. Quais são as classificações, ou seja, os tipos de seguros? Olha, existem duas classificações importantes. O Código Civil, ele prevê o seguro de dano, que é o seguro da coisa, do veículo, do imóvel, né? É o seguro do patrimônio. E o seguro de pessoas, que diz respeito à vida. Então, é o seguro de vida, de acidentes pessoais. Nós temos também o seguro saúde, né? E o seguro de previdência privada. Uma outra classificação importante é a questão do seguro social e do seguro privado. Então, nós temos, por exemplo, a previdência social, que é aquela prevista pelo INSS, totalmente administrada pelo Estado. E a previdência privada, que é aquela administrada pelas operadoras de previdência, que são autorizadas a comercializar esse tipo de seguro. E, doutora, a gente fica sempre muito curioso quando ouve falar que um atleta segurou a perna, segurou o braço, uma cantora segurou a voz. Por que isso é possível? Isso está previsto na legislação? Sim, há possibilidade dentro do seguro de vida de contratar coberturas por morte natural ou por acidente e invalidez, também por conta de doença ou por conta de acidente. E o que acontece é que às vezes o interesse segurado é a vida ou não, é alguma parte específica do corpo porque determinada pessoa depende daquela situação. Então é possível se contratar sim. O que acontece? A seguradora vai sempre avaliar esse risco e vai sempre precificar de acordo com o que é possível ser contratado. Ok, então vamos pensar agora as etapas desse processo. Como que vai ser desde a contratação até o pagamento do prêmio ou da indenização? O seguro começa quando o segurado apresenta para a seguradora o interesse de contratar o seguro. Ele preenche uma proposta em que ele coloca todas as informações referentes a esse risco. Então, ele coloca os seus dados pessoais, num caso de seguro de vida, ele responde uma declaração de saúde, num caso de automóvel, ele responde uma declaração de perfil, onde ali ele coloca todas as informações referentes àquela situação em que envolve o interesse segurado, aquele objeto do contrato. E aí, a partir do momento que ele preenche essa proposta é encaminhada para a seguradora. E ela tem 15 dias para aprovar esse risco e precificar esse valor. Então, após 15 dias, a seguradora emite a apólice de seguro, que é quando o segurado, então, ver emitido, efetivado o seu contrato de seguro. Na apólice, devem constar vários dados importantes,
como o período de vigência, o valor das importâncias seguradas, o valor do prêmio que o segurado tem que pagar, a forma de pagamento, se é parcelado ou se é à vista, e as condições desse contrato, que nós chamamos de condições gerais. São aquelas específicas que determinam quais são as coberturas, quais os limites dessas coberturas, quais as cláusulas restritivas de direito do segurado ou de perda de direito do segurado. Então, após a emissão da apólice, o segurado, então, está efetivamente com esse objeto sob garantia da seguradora. Esse contrato, o que acontece quando ele contém cláusulas consideradas abusivas? Pelo Código de Defesa do Consumidor, todas as cláusulas abusivas são nulas. Então, nesse caso, não é o contrato todo anulado, são aquelas cláusulas específicas. Por exemplo, quando se quer segurar um seguro de veículo e o veículo não é garantido. O próprio objeto do contrato ele não está sendo garantido. E o contrato ele tem que prever essa possibilidade do que é possível e do que não é possível. Por quê? Porque não dá para segurar de uma forma muito abrangente, independente das circunstâncias. Porque o preço ele é calculado com base em determinadas circunstâncias. Então, por exemplo, vários contratos eles restringem direitos em caso de terremoto, de vandalismo, né? Eles prevêem a perda de direito em caso de informações incompletas, em caso de ato ilícito do segurado. Então, nas condições gerais, devem constar todas essas cláusulas. Aquelas que são consideradas abusivas, o próprio Código de Defesa do Consumidor, ele prevê que são nulas, mas aí depende justamente de uma decisão judicial, porque uma vez contratado, tanto o segurado quanto a seguradora, eles cumprem o contrato, né? E se há alguma divergência nesse entendimento, é levado ao judiciário para que ele entenda se há ou não essa abusividade. Antes mesmo da ação ir para o judiciário, a quem cabe o ônus da prova de que as condições foram ou não cumpridas? Sim, a seguradora, sempre que acontece um sinistro, ela verifica todas as informações referentes ao sinistro. Como aconteceu, quando aconteceu, quem causou o sinistro, né? Para verificar se há a cobertura contratual ou não. Então, por exemplo, o sinistro decorreu de um ato doloso do segurado. Nesse caso, vamos explicar. Ato doloso, assim, na verdade, é quando o segurado ele tem a intenção de cometer aquele ato. Né? Então, por exemplo, há uma briga em um determinado estabelecimento e aí o segurado vai ao carro, retorna com a arma e ele acaba sendo atingido. Ele causou aquela situação de uma certa forma, porque ele poderia, depois da discussão, ter saído e não ter retornado. Ou, por exemplo, o próprio segurado, ele com raiva de alguma situação, ele pega algo e destrói o carro, destrói o bem segurado. Na verdade, ele está praticando um ato de vandalismo que é contra o contrato, porque ele acabou agravando o risco. Né? E as seguradoras investigam isso? Sim, e aí é o que você perguntou. Quando acontece o sinistro, a seguradora vai investigar toda a situação que envolve o sinistro. Muitas vezes é contratada até empresas ou próprios funcionários das seguradoras que fazem verdadeiras sindicâncias, que é para verificar mesmo, ouvindo testemunhas, ouvindo o segurado, ouvindo pessoas envolvidas para saber o que de fato aconteceu. E aí aplicar as cláusulas do contrato. E quando isso vai para o judiciário? Ou seja, aquela investigação não resultou em uma prova concreta, isso vai para o judiciário. O que acontece? No Código de Defesa do Consumidor, prevê que o ônus da prova é do fornecedor. Como a seguradora ela é caracterizada como fornecedora na maioria dos contratos de seguro, o que acontece é que no judiciário o ônus da prova acaba sendo invertido. Pelo Código de Processo Civil, esse ônus ele é dividido. Né? Aquilo que é, por exemplo, impossível da seguradora provar, cabe ao segurado provar. Mas é o magistrado que vai avaliar dentro do corpo do processo o que de fato é impossível ou não ser avaliado. Mas de uma forma geral, esse ônus cabe à seguradora. Só mais uma pequena pausa, a gente volta falando sobre esse assunto daqui a pouco, após o intervalo. Computadores, tablets, celulares, aparelhos de TV e vários outros eletrodomésticos novos estão no topo da lista de reclamações por defeitos de fabricação. O melhor é checar a garantia e os prazos para a devolução.
Você tem direito até de trocar o defeituoso por um novo ou receber o dinheiro de volta. Os produtos e serviços devem ter padrão adequado de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho. Procure sempre mais informações sobre os seus direitos. Dignidade e respeito. Direitos do consumidor. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. TV Assembleia. Informação com credibilidade. Se você se identifica com essas frases e quer ajudar, venha ser voluntário do CVV. Tem muita gente precisando ser ouvida. Ligue 141 ou 3223-4041 e informe-se. O programa Na Forma da Lei está de volta para o terceiro e último bloco. A gente está falando com a doutora Aline Garcia, especialista em direito securitário. Doutora, muitos casos sobre o direito securitário têm sido levados ao judiciário? Sim, na verdade, a judicialização dessas discussões, elas acontecem muito. Em alguns casos, após a seguradora negar o pagamento da indenização na via administrativa, depois da regulação de sinistro, como mencionado. Outros casos, como no DPVAT, por exemplo, muitas vezes acontece do beneficiário ou da vítima, né, que nesse caso é o segurado, dar entrada na ação judicial antes de reclamar para a seguradora. Então, vale a pena a gente falar um pouquinho mais do DPVAT. É um seguro obrigatório? Todo mundo tem direito? Como que funciona? Sim. O seguro DPVAT, ele é um seguro obrigatório, ele é previsto em lei, na Lei 6.194 de 74, e ele prevê o seguinte: cobertura para invalidez, morte e despesa médica hospitalar em casos de acidente de trânsito. É um seguro que beneficia a população, na verdade. Ele é um seguro de cunho social administrado por seguradoras privadas. Então, o fundo dele, ele é administrado de forma privada, mas é um seguro de cunho social. Justamente para quê? Para beneficiar a população, beneficiar todos aqueles que sofrem algum prejuízo pessoal ou físico, né, ou monetário mesmo, no caso da despesa médica hospitalar. Ele é beneficiado com esse seguro desde que ele sofra um acidente ou ele veja alguém da sua família, né, sofrendo um acidente e venha a ocasionar a morte ou invalidez. E esse acidente ele tem que acontecer na via terrestre e com veículo automotor. Então, por exemplo, um trator não licenciado, ele não é considerado um veículo automotor, não teria cobertura. Os veículos que trafegam normalmente, veículos de passeio, ônibus, eles têm cobertura pelo DPVAT. Ou seja, o DPVAT é um seguro importante, um direito da população, mas que tem sido alvo de muitas fraudes. Sim, o seguro DPVAT, ele é importante, primeiro porque ele garante essa proteção para as pessoas. Mas, infelizmente, nós temos, sim, pessoas que buscam indenizações sem ter direito. Ou porque não tem invalidez, ou porque a invalidez não foi ocasionada por um acidente de trânsito, né? Ou porque houve a morte de alguém e a pessoa não é beneficiária, mas ela alega ser a única beneficiária, prejudicando outras pessoas. Né? Ou porque junta documentos fraudados para poder instruir os processos administrativos e judiciais, tentando receber a indenização. Então, infelizmente, existem muitas fraudes. O seguro DPVAT ele é administrado pela seguradora líder dos consórcios DPVAT. Ela gere esse fundo representando as seguradoras consorciadas. E ela tem esse papel,
né, de apurar as fraudes, de evitar as fraudes, de identificar os fraudadores e denunciar mesmo. Denunciar para o Ministério Público, denunciar para a Delegacia Criminal, né, e a denunciar atravessadores para recebimento desse seguro. Então, de fato, essa questão da fraude ela é bem delicada. Acho que é importante ressaltar, as pessoas podem ser punidas ao cometer esse tipo de fraude, né? Tanto os atravessadores quanto aqueles que serão beneficiados indevidamente. Sim. Se identificar da fraude, se conseguir comprovar essa fraude, essa pessoa pode ser indiciada por estelionato e até formação de quadrilha. Infelizmente, por exemplo, eu sou advogada, mas a gente identifica profissionais que não agem de acordo com a legislação. Então, se essas pessoas, se esses advogados que atuam nessas áreas, nessa área do direito securitário, especificamente no DPVAT, fraudando o seguro, ela pode ser, inclusive, representada junto à ordem. Aline, também acontece casos de ir ao judiciário que o segurado estava em débito com a seguradora, né? Ele não pagou. E aí, o contrato permanece válido? Então, o contrato pode ser feito em parcelas ou à vista. A questão é que, se o segurado ele tiver em mora com a seguradora e ocorrer o sinistro, o contrato ele pode vir a ser cancelado ou suspensa o direito à indenização. O que acontece que o entendimento do judiciário é que o segurado ele tem que ser notificado para que haja efetivamente a mora, que é a mora substancial. Infelizmente, é um entendimento que nós temos que seja de uma forma equivocada. Porque dentre os deveres do segurado no contrato de seguro está principalmente as informações que ele tem que prestar e o pagamento do prêmio. São os principais deveres do segurado. Quando você contrata, você sabe que você tem aquela dívida, mas infelizmente o judiciário não entende assim. Então a seguradora ela tem que constituir o segurado em mora através de notificação para que haja o efetivo cancelamento desse contrato. Nós estamos no mês de prevenção ao suicídio. O que acontece quando um segurado, tem um seguro de vida e se suicida? O Código Civil prevê que o suicídio não pode acontecer com menos de 2 anos entre a contratação e o sinistro. Então, havia uma discussão de que se esse suicídio ele foi premeditado ou não. E aí o ônus da prova sempre recaía para a seguradora, o que era complicado se provar. Porque é difícil a seguradora identificar uma carta, uma gravação ou uma prova efetiva de que havia essa predisposição para fazer o suicídio. Mas o que acontece é que houve uma mudança desse entendimento. O STJ tem entendido que se o sinistro aconteceu ou se o suicídio foi realizado em até 2 anos entre a contratação e o evento, não teria cobertura. Depois desses 2 anos, tem cobertura no seguro de vida. No caso de homicídio, quando o assassino, ou suspeito, né, desse assassinato, ele é o beneficiário de um seguro de vida? Infelizmente, ele perde o direito à indenização, porque há uma previsão legal no Código Civil que diz que se o sinistro tiver acontecido por dolo, né, que é a intenção de realizar do segurado, beneficiário ou representante desse segurado, há perda de direito. No caso desse beneficiário do seguro, ele provocou o sinistro de uma forma dolosa, premeditada muitas vezes, e aí ele perde o direito à indenização. A legislação, de uma forma geral, também trata que ninguém pode ser beneficiado por um crime que causou, né? Sim, com certeza. E essa questão é muito importante porque existe um princípio que nós não chegamos a comentar, que é o da função social do contrato de seguro, que é justamente não influenciar para que eventos ilegais aconteçam e mesmo assim o segurado ele tenha o direito à indenização ou o beneficiário ele tenha direito à indenização. Porque o contrato ele acaba influenciando para que exista essas situações. A gente diz do risco moral, né? A gente fala como sendo risco moral, que é aquela questão. Eu sei que eu tenho seguro, então eu posso fazer isso porque eu vou ter o meu prejuízo arcado pela seguradora. A gente pode também pensar nos valores, isso tem sido questionado na justiça? Os valores dos seguros? Dentre essa questão de valores, a gente tem discussões, por exemplo, quando o seguro é contratado de um veículo que é por valor de mercado. Às vezes o segurado não concorda,
desse valor estabelecido, consultado na época do sinistro, né, quando há perda total. Mas essa é uma questão que já é pacificada, porque o valor de mercado ele é feito através de uma consulta, de uma tabela que já consta no contrato. Normalmente é pela FIP. Uma outra discussão importante dessa questão de valores é no seguro de vida, quando se discute invalidez por acidente. Por quê? Porque o contrato prevê, e isso baseado em circulares legais, circulares da SUSEP, que normatiza o contrato de seguro, então acaba sendo uma legislação específica do seguro, que diz o seguinte, que se o segurado perder uma parte do corpo por invalidez, ele tem direito a uma parte da indenização. E aí é aplicada uma tabela calculando esse valor dessa indenização. Tá certo. Nós conversamos com a doutora Aline Garcia, que é advogada, pós-graduada em Direito Securitário, tem um extenso currículo, uma extensa formação em torno disso. Muito obrigada, Aline, pelos esclarecimentos, por trazer seus conhecimentos aqui ao Na Forma da Lei. Eu que agradeço. Espero ter esclarecido os questionamentos, me coloco à disposição. O contrato de seguro ele é um contrato extremamente técnico, complexo, mas que está no nosso dia a dia e que possibilita até o crescimento social e econômico, porque se faz negócios sabendo que se vai ter uma proteção por trás, que é o contrato de seguro. Obrigada. O programa Na Forma da Lei fica por aqui. Você pode continuar acompanhando a nossa programação pelo site da TV Assembleia, que está aí na sua tela, também pelo canal 61.2 em TV aberta e pelo canal 8 da NET. Obrigada pela audiência e até a próxima. TV Assembleia. Informação com credibilidade.